Nós vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo de número 15. Este texto tão lindo, onde o Espírito de Deus tem uma mensagem poderosa para o nosso coração. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe que eu amo. Jesus disse: então, alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outro vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo de que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntando: Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Amados, como eu disse no início, que palavra linda, que momento tão tremendo entre Pedro e Jesus. Mas antes de entrarmos aqui dentro deste texto, pois Deus tem algo muito tremendo para revelar ao nosso coração através deste texto. Mas nós vamos voltar um pouco na história, vamos voltar um pouco no momento quando Jesus estava com seus discípulos antes da sua morte, no momento quando Jesus ainda estava os escolhendo, chamando e também os preparando para a sua grande comissão. Neste momento aqui, amados, que o texto que lemos, Jesus já havia morrido, ressuscitado, e essa já era a terceira vez que Jesus aparece aos seus discípulos. Jesus está ali na praia e no momento glorioso, no momento tremendo, quando Jesus novamente dá àqueles discípulos uma grande experiência, como no início. Logo no iniciozinho, quando Jesus os convidou, quando Jesus os chamou, os designou para torná-los seus discípulos, seus apóstolos, eles agora vivem uma mesma experiência, quase que como a primeira, primeira pescaria, da grande pesca, e agora novamente eles vivem a mesma experiência, quando Jesus ali na praia, descontraído, juntamente com seus discípulos, agora Jesus prepara ali uma refeição, assa aquele peixe, e ali já estava um pão quentinho, e eles começam agora a desfrutar da presença de Jesus e saborear daquela refeição que Jesus havia preparado para eles, logo vindo eles deste grande milagre, daquela grande pescaria. Mas, amados, como eu disse, vamos voltar um pouco. Quando Jesus, ele começa a escolher os seus discípulos, lá no início, bem lá no iniciozinho, e nós encontramos, dentro de todos estes apóstolos, nós encontramos Simão Pedro, este discípulo que se destacou dos demais, pela sua maneira, a sua forma de proceder, pela sua maneira de se destacar no meio dos demais. Pedro era um homem de uma personalidade muito forte, era um homem que verdadeiramente
ele era muito firme, ele tinha uma personalidade muito firme e era também uma pedra muito bruta. E Jesus estava começando a lapidar. Como eu e você, todos os dias estamos sendo lapidados pelo Senhor. E agora, meus amados, Jesus continua o seu ministério ali junto com seus discípulos, realizando os seus milagres, as maravilhas, e os discípulos presenciando de todas as obras que Jesus estava realizando. Agora chega o momento onde Jesus, ele agora em particular com seus discípulos, ele começa a dizer para eles que ele seria levado para ser crucificado. E Jesus vai falando todo o seu martírio, Jesus vai falando passo a passo tudo que iria acontecê-lo neste dia. E naquele momento nós encontramos que Pedro, neste momento, Pedro então, ele logo dá ali uma palavra e ele começa a dizer: Senhor, não vai te acontecer nada disso. Não vai te suceder tudo isso. Naquele momento, amados, Pedro, ele havia declarado, quando Jesus faz a pergunta, que os homens dizem quem eu sou? E pergunta para eles, e vocês quem eu sou? Pedro diz, tu és o Filho de Deus. Mas na mesma ocasião, no mesmo momento, no mesmo instante que Pedro ali, tomado pelo Espírito Santo, ele declara a identidade do Senhor Jesus, da mesma maneira também, Pedro agora ele é instrumento de Satanás, e quando Jesus o repreende, diz, aparta-te de mim, Satanás. E meus amados, e Jesus continua, e vai continuando o seu ministério. E Pedro sempre se destacando ali no meio dos demais discípulos. Pela sua postura, a sua postura firme, a sua personalidade, ainda aquela pedra bruta. Agora chega novamente, Jesus novamente agora volta a falar aos seus discípulos acerca de tudo que viria a acontecer. Ele seria levado para ser crucificado, para morrer por todos nós. E agora, meus amados, já estava muito perto da morte de Jesus. E quando Jesus começa a falar de tudo que iria acontecer, e Jesus começa a dizer, olha, todos vocês vão me abandonar. E Pedro ali, mais uma vez, ele abre a sua boca, Pedro, este homem impossível, e ele agora mais uma vez abre a boca e ele diz, Senhor, se for preciso, eu vou morrer por ti. Se for preciso, Jesus, eu também vou morrer, eu morro por ti. E meus queridos, quando Jesus então diz, olha Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes vais me negar. E meus queridos, assim aconteceu. Jesus ali, no Monte das Oliveiras, junto com seus discípulos. Agora vem aqueles soldados, vêm ali para buscar Jesus e todos se dispersam. E Pedro agora, meus queridos, verdadeiramente, a palavra de Jesus se cumpriu. Pedro, ele nega Jesus por 3 vezes. Agora o que me chama a atenção, meus queridos, agora já entrando dentro do texto que nós lemos, que Pedro, quando ele negou Jesus as 3 vezes, e quando ele declarou para Jesus que ele estava pronto a morrer pelo Senhor, Pedro não estava ali sendo hipócrita, meus queridos. Verdadeiramente, Pedro estava sendo sincero nas suas palavras. Ele verdadeiramente ele amava Jesus. Ele verdadeiramente estava declarando o seu sentimento real para Jesus. Mas naquele momento, debaixo de uma grande pressão, ele não resistiu e ele negou Jesus. Agora, meus amados, Jesus ressuscitou. Jesus agora está ali junto com seus discípulos. Já venceu a morte, venceu toda a cruz, aleluia, resgatou a humanidade. Jesus cumpriu a sua missão. E antes de ser glorificado, antes de voltar para o Pai, ele ainda vai ter com seus discípulos. E naquele momento ali,
Depois daquela refeição, depois que Jesus prepara aquele momento, aquela refeição com seus discípulos, Jesus agora vai à parte com Pedro. Estavam todos ali juntos, mas agora o negócio é entre Jesus e Pedro. Jesus agora, meus queridos, chama Pedro em particular e diz: Pedro, você me ama mais do que estes? Obviamente, Jesus estava ali apontando para os demais discípulos, visto que Pedro era como um líder daqueles discípulos. E Jesus então olha: você me ama mais do que todos estes? E Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Novamente, meus queridos, Pedro estava sendo sincero no seu sentimento, na sua expressão de sentimento para Jesus. E Jesus então diz para Pedro: então, apacenta os meus cordeirinhos. E pela segunda vez, Jesus faz a mesma pergunta e Pedro novamente dá a mesma resposta: tu sabes, Senhor, que eu te amo. E pela terceira vez, Jesus pergunta, e Pedro agora começa a ficar entristecido. Naquela terceira pergunta, pela terceira vez, Pedro então entristece o seu coração. E ele diz: Senhor, tu sabes de tudo. Tu conheces todas as coisas. É como se Pedro estivesse dizendo: Jesus, o Senhor conhece o meu coração e tu sabes que eu te amo. E Jesus então novamente diz: apacenta os meus cordeirinhos. E meus amados, eu vou parar aqui por enquanto, depois nós vamos seguir. Algo que me chama muita atenção: por que Jesus, ele leva Pedro neste confronto por 3 vezes acerca do seu sentimento? A primeira coisa, amados, que Jesus me traz aqui, que quando Pedro, naquele momento, quando ele declara o seu amor, quando Jesus disse que seria levado para o madeiro, e ele declara ali: Senhor, se for preciso, eu vou morrer por ti. Amados, mas naquele momento, Pedro, ele mesmo que amando ao Senhor, ele ainda não tinha criado um sentimento alicerçado, ele ainda não tinha amadurecido o seu sentimento. O sentimento estava no coração, mas ainda não era um sentimento que verdadeiramente estava pronto para entregar a morte por amor a Jesus. E meus queridos, nós vamos ver isso lá no finalzinho, quando nós entramos na vida de cada um destes discípulos, e mais precisamente na vida de Pedro, quando ele mesmo se sujeitou à morte por amor a Jesus. Então, amados, a outra coisa que me chama a atenção nessas perguntas de Jesus, porque muitas vezes, meus amados, Jesus, ele conhece o nosso sentimento, ele sabe do nosso sentimento para com ele, mas muitas vezes nós somos confrontados pelo Espírito Santo de Deus, amados, acerca do nosso sentimento pelo Senhor, porque são muitas coisas que nós permitimos entrar dentro do nosso relacionamento com Deus. E que este amor que nós declaramos, ele começa, meus amados, a ficar em segundo plano. Ele começa a ficar lá nas escondidas. Nós começamos a colocar outras prioridades na nossa vida. O amor que nós guardamos dentro do nosso coração, ele já não tem mais a prioridade como antes nós declarávamos para o Senhor. E note bem, queridos, que quando Jesus diz, e Pedro respondendo: tu sabes que eu te amo, o que Jesus diz? Apacenta as minhas ovelhas. Essa colocação de Jesus, apacenta as minhas ovelhas, é como se Jesus estivesse naquele momento, meus amados, designando Pedro, colocando Pedro dentro de uma comissão, trazendo para Pedro a responsabilidade do que é amar verdadeiramente ao Senhor. Amar verdadeiramente ao Senhor, meus queridos, é nos ingressarmos dentro do seu plano, dentro da sua vontade, dentro da sua comissão, da missão que ele nos designa.
Amar ao Senhor Jesus, meus queridos, é de fato nos submetermos à vontade do Senhor e estar dentro do plano, no centro da vontade do Senhor. E como eu disse agora há pouco, muitas vezes nós declaramos que amamos ao Senhor. Nós até falamos que amamos e o Senhor sabe que realmente nós amamos. Mas no momento, meus amados, de ser colocado a teste, à prova este amor, muitas vezes nós sucumbimos. O amor que declaramos no nosso coração, ele não está em primazia. Nós colocamos sempre em segundo plano. E Jesus, ele continua funilando, ele continua estreitando ali para Pedro. Pedro, meus amados, ele precisava deste confronto. E muitas vezes, nós também precisamos ser confrontados pelo Espírito de Deus com relação ao nosso sentimento e a nossa vida e a nossa entrega para o Senhor. Quantas vezes, meus amados, o Espírito de Deus tem me confrontado? Quantas vezes o Senhor tem me levado a teste, testando se de fato o que eu declaro no meu coração, o que eu verbalizo com as minhas palavras, se de fato condiz com o meu procedimento, com o meu viver diário. E Pedro, naquele momento, ele estava vivendo este momento. E note só, meus amados, que quando Jesus faz a pergunta pela primeira vez, Jesus logo a coloca diante dele: você me ama mais do que estes? Irmãos, a primeira coisa que Jesus mostra ali para Pedro, saber dele o seu sentimento de amor, mas querer saber também onde está este amor. Pedro, você me ama mais do que os outros? É como se o Espírito de Deus hoje estivesse perguntando para mim, perguntando para você: será que você me ama mais do que o seu emprego? Do que o seu filho, a sua família, o seu dinheiro, a sua posição? Será que se eu tirar tudo isso de você, você vai continuar me amando? Em outras palavras, meus amados, será que o amor que temos declarado ao Senhor, ele de fato está acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa? E Jesus, ele fala assim para Pedro: você me ama mais do que estes? E ele continua dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele vai levando a Pedro, meus amados, a entender que amar a Jesus é estarmos compromissados com a vontade do Senhor. Irmãos, se nós dissermos que amamos ao Senhor, mas se nós não temos nenhum compromisso com Ele, este amor, meus amados, ele não é o suficiente para nos sustentar quando formos levados à prova. Quando Pedro, ele declarou lá atrás que estava pronto para morrer por amor a Jesus, ele falou com todo o sentimento do seu coração. Mas quando ele foi levado à prova, quando perguntaram para ele: você é um deles? Você é um dos que seguia este homem? Ele diz: não, eu não conheço este homem. Por isso eu digo para você, meus amados, que se o nosso amor ao Senhor Jesus, aleluia, ele não estiver verdadeiramente acima de todos e qualquer coisa, nós não conseguiremos manter a nossa firmeza, a nossa declaração de amor. Quando formos levados à prova, nós não vamos conseguir submeter, de fato, a este amor. E Jesus, quando ele diz para Pedro: apacenta os meus rebanhos, os meus cordeirinhos, Jesus estava levando Pedro a entender que amar a Jesus é se comprometer com seu reino, é se comprometer com a sua obra, é se comprometer com seu chamado, é se comprometer com Ele, é se comprometer, aleluia, inteiramente na vontade, na obediência ao Senhor. E ali, meus amados, o texto segue. Jesus agora ele começa a fazer uma analogia para Pedro.
ele começa a dizer: olha, Pedro, quando você é jovem, você vai aonde quer, veste o que você quiser, mas quando for velho, você vai para onde você não quer e vai vestir o que você não quer. E Jesus ali, ele faz uma analogia mostrando de que maneira Pedro iria morrer lá na frente, no seu ministério, de que maneira ele seria morto e seria glorificado o nome do Senhor através da vida dele. Porque de fato, meus amados, Pedro, ele morreu crucificado. E olha só que coisa, a Bíblia diz, meus queridos, que o ministério de Pedro, depois deste momento aqui de confronto, Pedro verdadeiramente, ele pôde entender que o amor ao Senhor, quando levado à prova, aleluias, quando verdadeiramente ele prioriza, quando ele entendeu que aquele amor que ele declarou tanto, agora estava em primazia na sua vida. E Pedro, ele estava pronto agora, lá na frente, a morrer por Jesus. E a história nos conta que quando Pedro, ele estava para morrer na cruz, ele diz que queria morrer de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como seu mestre. E aquela maneira, quando Jesus fala, a maneira como que ele seria morto, e Jesus fala ali que ele seria o quê? Vestido daquela cruz. Ele iria vestir, iriam vestir nele aquela cruz que estava ali declarando de fato o seu amor. Agora sim, Pedro estava vivendo verdadeiramente a sua declaração de amor a Jesus, agora declarada também naquela cruz, como conta a história, quando ele foi crucificado de cabeça para baixo. Mas voltando ainda ao texto, meus queridos, e Jesus então, agora chama Pedro, então vem, me segue, venha. E eles vão caminhando. Só que, olha só, meus amados, entenda isso. Quando eles começam a caminhar, olha o que acontece. Pedro olha para quem? Ele olha para João. João, aquele discípulo que lá na ceia, que recostou a sua cabeça no peito de Jesus, quando Jesus disse que um daqueles iria traí-lo, e então Pedro cochicha ali no ouvido de João e diz, pergunta para ele quem é que vai traí-lo? Então era esse João. Ele olha para aquele João, aquele discípulo, Jesus chama, vem, me segue, mas ele olha para João e ele diz, mas e este aí? E este? Meus queridos, naquele momento, Jesus então diz para Pedro, Pedro, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que te importa? Quanto a você vem e me segue. Sabe o que eu entendo aqui, meus queridos? Duas coisas. Primeiro, olha como que Pedro verdadeiramente ele estava tão imaturo. Olha como que foi necessário Jesus levar Pedro nestes confrontos, até mesmo para um amadurecimento. Irmãos, quantas vezes nós estamos caminhando com Cristo, mas somos tão imaturos. E eu quero dizer para você, note bem isso. A maturidade espiritual, meus queridos, ela não está entrelaçada, ela não está na quantidade de membresia. Não é isso. Não importa quantos anos você tem que você é arrolado lá no hall de membros da sua igreja. Isso não é parâmetro. Isso não é, meus amados, não significa o quanto que você verdadeiramente amadureceu. Tem pessoas que estão há tantos e tantos e tantos anos arrolados no hall de membros, tantos e tantos anos, firme, assiduamente. Pessoas, meus amados, que já têm toda a cartilha, espiritualmente falando, pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas que estão ali constantemente na casa do Senhor, cultuando, servindo, mas ainda não adquiriu um amadurecimento espiritual. Pessoas que
vivendo dentro deste contexto que eu estou descrevendo. Mas qualquer ventozinho que sopra não consegue resistir, porque ainda não adquiriu uma firmeza espiritual, um amadurecimento. São tantos, meus queridos, que vivem desta maneira, porque o nosso amadurecimento ele vai adquirindo na maneira em que você vai se doando para o Senhor. Quanto mais você vai amando e quanto mais você vai se renunciando à sua própria vontade, renunciando o seu eu, mais você vai amadurecendo em Cristo. O amadurecimento, meus queridos, acontece quando nós vamos matando todo o nosso eu, toda a nossa vontade. O amadurecimento acontece quando nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé em Cristo, meu Senhor. Então, amados, Pedro ainda estava muito imaturo. E Jesus precisava mostrar para Pedro ali que verdadeiramente amar a Jesus, eu repito isso ao seu coração, é dar ao Senhor a primazia, é deixar o Senhor, de fato, ser o Senhor, é se submeter ao seu senhorio, à sua ordem, à sua vontade. E Pedro agora demonstra mais uma vez a sua imaturidade. Pedro estava preocupado com João. Jesus chama ele para seguir. Mas e o outro? Ele não vai, mestre? E quantas vezes, irmãos, nós deixamos de crescer espiritualmente porque nós nos preocupamos com a vida do nosso irmão? Quantas vezes nós preocupamos se o nosso irmão ele está assim ou assado? Nós queremos tanto entrar na vida dos outros que nós esquecemos de olhar para nós mesmos. Nós passamos tanto tempo, meus amados, questionando a vida do nosso irmão, do que nos colocando diante do Senhor e buscando constantemente diante do Senhor se nós estamos dentro da vontade dele. Irmãos, eu quero que você entenda bem tudo que Deus está trazendo ao seu coração nesta noite. E é importante nós entendermos, meus amados, que a salvação, ela é individual. Eu não vou dar conta do meu irmão e nem o meu irmão vai dar conta de mim. Eu tenho que saber onde é o meu posicionamento em Deus e cada um sucessivamente. E Pedro, naquele momento, ele estava preocupado com João. Jesus estava ali tratando com ele. Era o momento dele com Deus, com Jesus. Irmãos, talvez você está vivendo este momento que Deus está tratando com você. Tratando não no aspecto, meus amados, de te levar a um tratamento, de te punir, não, mas um tratamento de te levar a uma profundidade espiritual. Não uma punição, mas para te levar a conhecer verdadeiramente e a tirar de dentro do seu coração este amor que talvez você declara para o Senhor, mas é um amor superficial, é um amor que não tem base, é um amor que não tem raiz, é um amor que não está enraizado, é um amor que não está na rocha. É um amor que, se for levado à prova, a teste, você não vai conseguir resistir. Então, talvez você esteja vivendo dentro deste contexto. E então, amados, Jesus agora ele olha para Pedro e fala: Pedro, aqui parafraseando o texto, por que você está preocupado com João? Preocupa com você. O meu negócio é com você. A hora dele é dele, vai chegar. Irmãos, nós precisamos entender, aleluia, é grande este mistério. Vamos parar de preocupar com o irmão neste aspecto. A minha preocupação com meu irmão é de estar constantemente orando por ele, porque a Bíblia assim me ensina. Orai uns pelos outros. A Bíblia me ensina que eu tenho que chorar com os que choram, alegrar com os que alegram. Eu tenho que estar orando uns pelos outros, mas eu não posso, meus amados, deixar o meu posto
de onde Jesus me colocou, onde Deus me designou para tomar conta da vida alheia, do posto que não me pertence. Talvez você está vivendo nessa condição. O tempo que você está preocupado, se A ou B, o que está acontecendo? Olha para você. Será que você está caminhando dentro da visão de Deus? Do chamado de Deus? Do propósito de Deus? Você tem declarado este amor no seu coração? E Jesus está perguntando agora para você, você me ama? De fato, você me ama? E será que este amor que você está dizendo agora, neste momento, ele está sendo declarado e manifesto em atitude de posicionamento, de obediência ao Senhor? Ou você ainda continua colocando uma viseira e olhando para o seu irmão que está parado? Mas e ele está parado? Ore e segue a sua estrada. Ore e segue o seu caminho. Irmãos, quando nós começarmos a entender, eita mistério, o nosso lugar no reino, nós somos membros de um único corpo que é Cristo Jesus. Ele é o cabeça. E cada um de nós somos os membros em particular. E para cada um de nós, Deus nos coloca em pontos, em lugares estratégicos. Você pode estar numa condição, em um lugar, não é para mim, é para você. Mas isso me incomoda, isso te incomoda. Porque nós nos incomodamos, irmãos. Mas por que eu estou aqui e por que o fulano não está? É porque Deus quis você aqui e o fulano lá onde ele está. Por que só eu passo por isso e o outro não? É porque para você passar assim e o outro não. Irmãos, nós precisamos entender o nosso lugar no corpo de Cristo. E pararmos de nos preocupar com os Joãos que estão à nossa volta. Coloca-se diante do Senhor. Se posiciona diante do Senhor. Ore. Essa é a nossa obrigação, orar uns pelos outros. Talvez, note isso. Você está olhando para o João. Jesus chamou para você para seguir, vem, segue-me. E você está caminhando, mas você olha para o João e vê o João parado lá. Aqui, parafraseando o texto. E você fica questionando, mas eu estou caminhando, mas olha o outro lá está parado. Talvez, meus queridos, você está caminhando no escuro e o que está parado está muito mais avante na sua caminhada do que você que está caminhando. Porque o que está lá, ao seu olho, na sua concepção, parado, ele está muito mais adiantado no seu caminhar do que você que está caminhando. Entenda isso, meus queridos. Preocupe com a sua condição diante de Deus. Por isso, Jesus, ele nos ensinou aquele versículo tão profundo, quando ele nos ensina, primeiro tirar a trava que está nos nossos olhos, para depois tirar o cisco que está nos olhos do nosso irmão. E Jesus ali, meus queridos, quando Pedro questiona sobre João, talvez até a gente possa até imaginar, fica ligado, é mistério isso aqui. Talvez quando Pedro aqui ele pergunta para Jesus, e este aqui, podemos até, meus amados, imaginar que Pedro ali estivesse até com boas intenções. Mas ele não vai também conosco, visto que lá atrás nós não estávamos todos juntos? Nós não estávamos, Jesus, caminhando todo mundo junto? Mas agora, se o Senhor está me chamando, só eu. Por que agora ele não vai? Aparentemente, meus queridos, vamos assim conjecturar, Pedro talvez até estivesse aqui tomado de uma boa intenção. Mas nós precisamos entender, meus amados, que boa intenção não fortalece nossa fé. Nós precisamos entender isso, que neste momento Jesus estava, em particular, era com Pedro. Irmãos, cada um de nós vamos ter o nosso momento, o nosso particular.
Agora era o momento. Foi Pedro, foi ele quem tinha dito: mestre, eu estou pronto para morrer por ti. Então agora Jesus fala: vamos aqui, eu vou te levar para um caminho, eu vou te levar, Pedro, na dimensão deste amor, do amor de entrega. Porque o amor verdadeiramente ao Senhor é o amor de entrega, de submissão. Eu vou repetir isso ao seu coração. Amados, eu vou insistir no seu coração. Um amor que não está pronto a renunciar e a submeter ao senhorio e à vontade do Senhor, não é um amor que vai te sustentar no dia do teste, da prova, do confronto. E Pedro precisava deste momento. E Jesus, eu aqui já estou encerrando. Ele então vira para Pedro: se eu quiser, e ele fica vivo. Note que antes Jesus fala aqui sobre a morte de Pedro. A morte que Deus ia ser glorificado através da vida dele. Então Jesus agora continua usando a mesma palavra. Ele agora fala: olha, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que te importa, Pedro? O que te interessa? Meus queridos, segue a sua estrada com Cristo Jesus. Por isso a Bíblia nos ensina que nós temos que caminhar sem olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Preocupa-se com a sua condição diante do Senhor. Se você está vivendo dentro de um contexto onde você não consegue olhar para você, mas você só consegue olhar para o seu irmão. Ah, mas o fulano está assim, está assado. Meu irmão, somente ora. Ore somente. E coloque a sua vida diante do Senhor. Se ajuste com Deus. Busque o seu caminho, porque é individual. Naquele grande dia, Deus vai pedir conta individualmente a cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus venha completar a sua palavra ao nosso coração. E que a partir de hoje, meus queridos, a nossa declaração de amor ao Senhor não seja apenas palavras verbalizadas, sentimentos eufóricos, sentimentos passageiros, mas que seja um amor de entrega, um amor de submissão e obediência ao Senhor. Um amor que segue, não olhando os que estão adiante, aos demais, mas um amor que submete a seguir o Mestre, o caminho que Ele assim nos designa. Que Deus nos abençoe na sua palavra. Soberano Deus, obrigada, Jesus, obrigada, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já fez até este presente momento. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Jesus, muito obrigada, Senhor, porque todos os dias o Senhor nos ensina, o Senhor nos adverte. Obrigada, Senhor, por mais uma noite em que o teu Espírito Santo falou ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo possa completar em cada coração a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.